O que os grandes jogadores estão falando sobre o João Fonseca após essa campanha no Miami Open, terceira rodada, por mais que a gente tenha ficado triste ontem, né? A gente tem que ver que foi um ótimo desempenho do João aí, chegou à terceira rodada, por muito pouco não ganhou do número 11 do mundo, e tenistas do mundo inteiro, ex-tenistas, estão falando bastante sobre o João, e o Novak Djokovic, que tá vivo em Miami, inclusive a gente esperava até uma final entre Djokovic e João nesse torneio, o Djokovic segue vivo, o João já não está mais na chave, mas o Djokovic deu uma entrevista e falou coisas bem legais sobre o João Fonseca, sobre o que ele pensa do futuro, sobre comparativo de estilo de jogo. É um minutinho e pouquinho aí, a gente vai colocar aqui ao vivo para vocês. E nesse vídeo também vamos fazer uma projeção já sobre o Finals, sobre o possível Finals e sobre o ranking atual do João Fonseca. Vamos falar também qual será o próximo torneio. Então, muita informação aqui no Auge das Quadras. Vamos direto para a entrevista do Djokovic e depois a gente aborda os outros temas aí. Met him first time, like literally 5 minutes before I came into the room, and I congratulated him not only on the win last night that I've seen, the last set I've seen, but also everything he's been doing the last 6 to 12 months. I've been following his rise, and I just love how he plays the big points, courageous, very clean hitter, all-round player. You know, Brazil is a huge country. It's super important for our sport to have a very good player coming from Brazil. I think they haven't had a player maybe of that caliber since Guga Kuerten. So it's exciting times for Brazil, but also for the whole tennis world, because such a young player and person to be able to play so good on the big stage is impressive. So I've been a fan of his game. I've been watching him also last year, and I think in one of my interviews for ATP, I was saying that I see some of my game there, in his game, particularly when I was his age, when you were kind of carelessly going for the shots and just showing what you're capable of. So, I mean, he's got the goods definitely, and he showed that last night on a big stage to go very far, and future is bright for him, no doubt, if he keeps going this way. Tá aí, mensagem, entrevista do Djokovic. Tem outros trechos de mais uma entrevista dele, onde ele fala que também temos que tomar cuidado, porque o João Fonseca não é o único, né? Ele até citou o Mensik, por exemplo, que é o tcheco, que tem até um ranking melhor que o João. Ele é mais velho, é verdade, mas assim, essa nova geração do tênis, o Leonard Chien também é uma geração muito boa, muito talentosa. Mas cá entre nós, o João Fonseca é a grande cereja desse bolo aí da nova geração e tem encantado aí muita gente ao redor do mundo, e o Djokovic é um deles. Aliás, o Djokovic sempre com palavras muito boas, né? Sempre com grandes entrevistas do Novak Djokovic. E eu preparei uma coisinha nesse vídeo aqui que eu acho bem interessante. A gente sempre faz o pré-jogo aqui dos adversários do João, e hoje eu preparei o card do João pra gente saber como é que estão os números atuais dele, tanto em número de vitórias, títulos, como também em estilo de jogo, em ranking, né, em características. Então o João é destro, né, backhand de duas mãos, como vocês sabem. Já na ATP ele já acumula aí 26 vitórias e 15 derrotas aí pelo site da ATP, né, oficiais em jogos da ATP. Tem um estilo de jogo de ataque, com um ponto forte forehand, e o João é o atual 60 do ranking. A gente vai passar no vídeo de hoje, daqui a pouquinho, o live ranking do João, hein? Não é mais 60 do mundo, ele vai mudar a sua posição, não vou dar spoiler aqui, vai mudar a sua posição no ranking. João que tem 18 anos, e um ponto interessante, a ATP atualizou a altura. Muitas pessoas vinham reparando que o João estava aparecendo mais alto do que 1,85, e de fato ele cresceu. O João que vem ficando forte também, vem fazendo fortalecimento aí, alimentação e tal. 1,88 de altura é a nova altura aí do João Fonseca, e tem um título de ATP lá ganho em Buenos Aires, além dos 3 títulos de Challenger. E a gente vai analisar os números também. Olha que coisa, né? O João já jogou aí nas últimas 52 semanas mais de 70 jogos. Por isso que ele vai fazer uma pausa agora. Vai voltar somente no Masters de Madrid, pelo menos esse é o planejamento. Masters de Madrid que inicia-se na semana ali do dia 20 e 21 de abril. Então a gente tem aí praticamente um mês. O João até falou que vai tirar umas férias de uma semana, vai descansar um pouco, ficar com a família e tudo mais.
E aí depois ele vai voltar para os treinamentos para voltar forte daqui a um mês. E aí já na gira de Saibro. Então a gente vai sair até esse nosso fundo aqui, que é a quadradura, vai pro Saibro agora. Então o João vai descansar, porque ele tem jogado muito mesmo. E principalmente em piso duro, né? Você vê que ele fez aí, tem 38 vitórias e 12 derrotas no piso duro nas últimas 52 semanas. No Saibro ele jogou menos, então vai começar a gira de Saibro agora, né, preparando para Roland Garros ali. Então ele tem 10 vitórias e 5 derrotas. E na grama, 2 vitórias e 4 derrotas. Foi na gira passada, né? Então esse ano ele ainda vai jogar na grama. Muita coisa mudou do ano passado pro ano atual. E os números do João são interessantes quando ele pega tenistas bem ranqueados, né? Top 10, só pegou o Rublev, uma vitória. O Deminor é praticamente um top 10, mas estava na posição 11, então não conta. Contra a top 20, 3 vitórias e 3 derrotas. Contra a top 50, 8 vitórias e 6 derrotas. E contra a top 100 ele tem o seu melhor desempenho, 17 vitórias e 10 derrotas. Um total de 50 vitórias e 21 derrotas, aí considerando tudo, né? Considerando Challenger, considerando Qualify, então... Olha, é um desempenho... Aliás, Challenger não, falei Challenger não, considerando Qualify, considerando Copa Davis, Next Gen, então são 50 vitórias e 21 derrotas. É um desempenho, assim, espetacular aí do João Fonseca. E é legal a gente passar também os números do João, né? Em relação aos outros adversários. E aqui o ATP Ranking, né? O Live Ranking. A gente passou lá no início da semana passada, quando saiu o ranking atualizado, que o João era o 60 do mundo, né? Ele entrou em Miami como 60 do mundo. E ele já garantiu aí, pelo menos no Live Ranking, não é o ranking oficial, 2 posições. Então ele já pulou ali para 58, somou aí 6 pontos, ele tinha 44 pontos a defender, então ele terminou com um saldo de mais 6, que é a última coluna ali da direita, ganhando 2 posições. Então ele estava em 60, estava em 58, a gente vê aí nessa parte do ranking que o Nicolas Yarri, o chileno, tinha 200 pontos a defender, né, que provavelmente aí era de uma final de um ATP 250, e perdeu 10 posições no ranking, caindo para 57 ali. Então temos alguns jogadores aí que fizeram boas campanhas, o próprio Munar, o espanhol, o Goffin também, o Halis, que vem jogando bem aí nas últimas 2, 3 semanas, o próprio Baena, o Agut. Então você vê que tem bastante gente aí com a flechinha para cima ali ganhando posições. Então o João já é um número 58. E a gente também passa aqui a corrida pro Finals, né? Óbvio que a gente não quer botar pressão, não quer zicar, como algumas pessoas acham. Quando a gente elogia o João, acho que a gente tá zicando. E muito pelo contrário, a gente tá prestigiando, né? E acho que a gente tem que passar informação pra galera, principalmente tá conhecendo o tênis. E o João hoje, ele é o 18º jogador em ranking no ano. Por que eu tô dizendo isso? Porque os 8 melhores disputam o ATP Finals, que é o grande evento aí do ano no tênis. E um ponto importante, o Djokovic aí com essa campanha em Miami já passou o Holger Rune, que estava em 8º, né? O Djokovic tomou essa última posição aí. É claro que tem o ano todo ainda para acontecer, né? Então a gente ainda vai ter muita coisa. Isso aí vai mudar demais, mas o João era 19º, já tá em 18º, então foi uma boa campanha sim em Miami. E vamos ficar de olho aí, para ver se o João consegue aí ótimas campanhas. E quem sabe, né? Quem sabe não custa sonhar. A gente agora vai ter uma pausa, né? A gente não o canal, né? A gente João Fonseca, porque o canal vamos continuar produzindo conteúdo e agora muito conteúdo diferente de jogos, né? De pré-jogo, pós-jogo, a gente vai produzir conteúdo diferente, então vale muito a pena aí estar de olho com as notificações ativadas. Inclusive, eu gostaria de agradecer aí o novo membro do canal, que é o Sidney MV, um abraço pro Sidney. É o nosso segundo membro do canal, além do Ronaldo Spranger, o Sidney agora virou membro. É um valor simbólico. Se vocês querem ajudar o canal, se vocês gostam do nosso conteúdo, você pode virar membro também. E os membros, eles ganham conteúdos exclusivos. A gente, inclusive, tem um grupo no WhatsApp. Aliás, Sidney, você não tá no grupo, se quiser entrar, entra lá que a gente tá mandando vídeo direto do Miami Open. A gente tem 2 ou 3, o Renato tá lá, temos mais 2 ou 3 correspondentes, entre aspas, lá que estão mandando os vídeos pra gente. A gente manda bastante coisa no grupo do WhatsApp. Então aqui os membros vão ter conteúdo exclusivo, então vale muito a pena. Aí se você quiser virar membro do canal, tá na descrição aí, vai estar no comentário fixado aí o link para virar membro. E eu vou pedir, obviamente, aí a sua inscrição, né? Inscreva-se no canal. Passamos os 2.200 inscritos. Estamos aí rumo a 3.000 inscritos, produzindo bastante conteúdo.
bastante interação aí nos comentários, então ficamos bastante felizes aí com a repercussão e estamos aí sempre para conversar sobre tênis, para debater, sempre com muito respeito acima de tudo, certo? Então, quem puder, deixa o like aí no vídeo, deixa um comentário e nos vemos novamente aí no próximo vídeo com um tema novo aí. Vamos ver o que a gente vai preparar para vocês. Um abraço e até mais.